Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Muitas pessoas sabem, outras não sabem. Infelizmente eu tive a perda do meu pai no dia 18 de janeiro, quase uma semana depois do aniversário dele. Ele fez aniversário dia 12 de janeiro e no dia 18 ele veio a falecer. Meu pai ele tinha DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Tipo enfisema pulmonar. O pulmão dele não funcionava muito bem, porém meu pai era uma pessoa totalmente ativa. Ele tinha 71 anos, ele estudava muito, lia muito, escreveu 2 livros e três praticamente, só que ele não publicou. Ele disse que talvez iria publicar, né? Ia ver se publicava os livros. E o que acontece? Eu levei meu pai no médico dia 17 de janeiro, que ele estava reclamando que estava com dor no diafragma. Meu pai não é uma pessoa que gosta de médico. Meu pai era bem diferente, é uma pessoa muito sistemática, muito introspectiva, muito na dele. Porém, um homem super inteligente, super estudioso e super disposto a ajudar as pessoas, né? Quem precisasse, tudo. Ele não era de ficar muito indo na casa de ninguém, mas as pessoas que o procuravam, ele era muito atencioso. E aí, no dia 17, ele acordou com dor no diafragma e a gente insistiu muito para ir no médico. Muito. E ele não quis ir no médico. Acho que foi no dia 16, na verdade. E aí no dia 17, ele ainda com dor. E aí eu insisti para que ele fosse no médico, ele já tava, né, com muita dor e tudo. Aí a gente foi no médico, mas ele falou, avisou antes, falou, Cláudia, eu vou no médico, mas se o médico me passar soro, eu não vou ficar. Porque meu pai tinha fobia de injeção, de agulha, de ficar em soro, meu pai não gostava de hospital. E então ele não quis ficar. Falou que se o médico passasse exame de sangue, ele já tinha feito recentemente. Se fosse ficar no soro, ele não queria, porque o soro, na verdade, é medicação que eles colocam no soro e tal, aquela coisa toda, né? Quando chegou no hospital, o médico muito atencioso, nós fomos aqui no PA, na Armindo Vilaça, aqui em Viana, no município, e o médico super atencioso passou exatamente 2 vidros de soro para ele e exames, né, de sangue para saber como é que estavam as taxas dele, né? Ele reclamou de uma dor no diafragma e só estava sentindo dor no diafragma e tal, a pressão dele estava um pouco alterada, 15/9. E aí meu pai conversou com o médico e não quis tomar essas medicações lá. Passou Buscopan, né, junto com o soro. E aí o médico insistiu, mas meu pai não quis. Meu pai falou que se responsabilizava e que falou com o médico que a dor que ele estava sentindo não era uma dor desesperadora, era só uma dor no diafragma que ele podia muito bem tomar um remédio em casa. E aí beleza, o médico concordou, né? A técnica também foi muito simpática com ele, brincou com ele, tentando lhe fazer tirar o sangue, tudo, mas ele não quis mesmo. E ele se comprometeu que se piorasse, se não melhorasse, ele voltaria. E aí, naquela noite, eu chamei ele para dormir aqui em casa. Ele não quis vir, meu pai era bem na dele mesmo. Ele não quis vir, não foi a primeira vez que eu chamei também, mas ele não quis vir. E aí, no outro dia, né, que eu acordo cedo, eu tava preparando aqui pra fazer. Tava aqui fazendo minhas coisas, ia fazer atividade física e tal. Tava naquele ritmo, né, de fazer as coisas. E aí, 8h30 mais ou menos, meu pai me ligou. Quando meu pai me ligou, eu já sabia que estava alguma coisa assim acontecendo, que estava passando mal, porque meu pai não é muito de ficar ligando, não é muito de se comunicar. E nesse dia ele ligou e eu já fui abrindo, porque a gente mora aqui no mesmo quintal, né? Quando ele me ligou, eu já fui abrindo logo a porta lá para poder me encontrar com ele. E aí ele falou que eu tinha piorado um pouquinho, mas ele quis tomar café primeiro e tal, comeu pouca coisa. E aí nós fomos no Arlindo Vilasque de novo. Lógico, já era outro médico, né? Outro plantão. E esse médico também era um médico muito bom. Não demorou o atendimento, foi até relativamente rápido. Ele foi classificado como verde, né? Ou seja, dá para esperar o atendimento, não foi nada como sendo urgente. Ninguém suspeitou que ele poderia estar tendo alguma outra coisa. Ele pensou que talvez ele estivesse começando com uma pneumonia porque ele começou a sentir dor no peito. E ele relatou isso, eu entrei com ele, né? No consultório do médico, ele relatou que estava sentindo dor no peito e que achava que poderia ser isso. Aí o médico também, um médico super atencioso, auscultou ele, o pulmão dele, né?
fez tudo, todos os exames, colocou ele na maca, examinou direitinho e falou que, auscultando, o pulmão dele estava limpinho, não parecia ser nada, mas por via das dúvidas ia fazer um raio-x e depois ele ia fazer os exames de sangue. Aí, e dessa vez ele falou, não, doutor, hoje eu vou fazer os exames. Então eu fui com ele, primeiramente, para liberar o raio-x, que do raio-x ele já ia ficar direto, ia tirar o sangue e a gente já ia ficar tomando soro, né? E aí eu fui fazer o raio-x, na hora do raio-x, ele fez a primeira chapa de frente, aí ele fez a segunda de lado, né? Ele foi fazer de lado, que ele levantou as mãos, assim, até brincou com o menino do técnico, né? De radiografia, perguntou se ele não ia ser assaltado e tudo. Meu pai era muito brincalhão nesse lado. E aí, enfim, quando ele abaixou as mãos, aí ele foi caindo. E eu fui segurando ele, e aí ele já parecia meio desfalecido. Na verdade, ali eu já vi meu pai morto, porque ele abriu o olho, não piscava mais, ficou... Ai, foi, sei lá, foi... Pra mim ele já estava morto ali naquela hora, eu segurei ele por aqui pelos braços, e o rapaz do raio-x segurou, me ajudou, né, a gente botou ele na maca, e aí o rapaz também desesperado correu para a sala de emergência com ele. E aí lá, né, me tiraram da sala, eu fiquei muito desesperada porque eu vi o meu pai praticamente morto. Ali, na verdade, ele estava tendo uma primeira parada cardíaca. E aí, demorou mais ou menos uma hora, ninguém dava informação de nada, né? Perguntava às enfermeiras, elas falaram que só o médico podia falar. Depois de uma hora, mais ou menos, eu recebi a notícia, o médico veio me falar que o meu pai não tinha resistido, que ele tinha tido 4 paradas cardíacas, que mal deu para colher os exames dele, né? Enfim, acabou falecendo nesse dia 18. E aí, como o médico não conseguiu saber por que meu pai faleceu, apesar de que ele tinha enfisema pulmonar e tudo, ele teve paradas cardíacas, o médico não quis se responsabilizar, né? Falar ele morreu disso ou daquilo, né? Porque não chegou a fazer os exames dele. Aí a gente foi encaminhado para o DML e lá seria feito o exame para saber o que ele tem. Graças a Deus não precisou abrir meu pai nem nada. Eu acredito em vida após a morte. Meu pai acreditava em vida após a morte. Meu pai sabia que ele ia morrer com 71 anos. E ele já estava preparado para isso. Ele já dizia que ele não queria mais ficar aqui. Infelizmente, minha mãe faleceu quase há 2 anos. E agora meu pai foi também. E por mais que eu entenda, que eu saiba, que eu acredite que a gente está aqui só temporariamente, né? A gente não é desse mundo. Nós estamos aqui passando por uma experiência humana, mas nós somos seres espirituais. Eu tenho plena convicção disso, eu tenho plena certeza disso. Mas toda perda dói. Toda perda dói de um parente, principalmente um parente próximo, um pai, uma mãe, dói demais. E eu sei que a gente não deve ficar chorando pelos cantos, sentindo tristeza, porque isso não é bom para a pessoa, né, que se foi, que a pessoa precisa de paz. Mas, enfim, em muitos momentos eu tenho ficado muito deprimida e sem vontade de fazer as coisas. Eu tô de férias, né? Peguei 2 semanas, já tinha pego 2 semanas de férias. E a primeira semana de férias minha foi simplesmente péssima, péssima. Eu entrei de férias dia 16, meu pai faleceu dia 18. E, nossa, tá horrível, sinceramente. E às vezes a gente fala normal, conversa normal, fica normal. Às vezes eu esqueço que meu pai faleceu. Às vezes eu vou fazer café e penso, vou levar pro meu pai, porque eu sempre levava de tarde. Às vezes a gente vai fazer janta e na hora de a gente estar jantando ali, a gente senta. Aí a gente senta na mesa e ele sentava meu marido, ele do lado e eu do lado dele todas as noites. Ele jantava aqui em casa e aí de repente você não tem mais a pessoa, mas você sabe que era um processo, que ele ia passar por isso. Eu acho muito triste ter visto ele ter ido assim, praticamente nos meus braços. Isso foi uma coisa que me marcou muito. E ele saiu daqui andando, foi pro hospital com a gente, ainda brincando ainda, contou piada dentro da sala de raio-x e morreu na mesma hora. A gente só sabe que a gente vai morrer, a gente não sabe quando, a gente não sabe que ano, né, com que idade. Então, assim, vamos viver o melhor possível, viver bem com as pessoas ao redor da gente, né?
Eu tenho gravei vídeo assim pro canal, né? Eu tinha entrado em hiperfoco, eu tinha gravado um vídeo aqui pro canal que eu tava em hiperfoco. Eu sei que é normal, da perda e tudo. Às vezes eu olho ali pra rua e vejo ele, olho ali pra janela e vejo ele, como se eu estivesse na casa dele, né? Porque minha irmã agora mora lá. Não sei, gente. Não tô aqui pra me dar de vítima nem nada. Eu sou muito certa do que acontece na morte. Só que dói. Dói. Independente da crença que a gente tem, eu tenho certeza absoluta que só o corpo do meu pai que morreu, que o espírito do meu pai sobrevive, permanece, né? Eu acredito nisso. Respeito quem não acredita, mas era minha crença, é minha crença, era a crença do meu pai também. A gente falava sobre isso, ele escreveu livros sobre isso, ele escreveu 2 apostilas sobre isso, né? Como eu falei, ele ia lançar, mas não lançou. E meu pai, através disso, mudou a vida dele, sabe? Eu acho que é normal. Então, esses dias, eu não sei, eu vou tentar gravar um vídeo normal. Essa semana eu já tinha falado, eu vou voltar a trabalhar normal, né? Minha última semana de férias. Vou tentar fazer mais coisas, curtir quem tá aqui, curtir minhas filhas e tal, meu marido. E eu tenho tentado fazer isso. Só que às vezes acontece que a gente se pegar. Nossa, gente. Às vezes dá um baque tão grande que você não quer sair da cama. Meu pai morreu tão ciente, graças a Deus, eu agradeço muito. A- Até na morte eu agradeço porque meu pai não sofreu. Foi uma coisa assim, de repente. E ele não queria morrer, assim, ficar em um hospital, né? Ele sempre falava isso. Ele nem chegou a colocar agulha, né? A fazer os exames e tudo. Mas ele não queria morrer no hospital, ele não queria que chorasse no velório dele, ficasse aquela choração e tal, porque ele sempre falava, né, que a vida continua. E ele acreditava em vida após a morte e tudo. E eu também acredito. Então, assim, não condiz muito ficar se lamentando, ficar chorando pela pessoa que se for. Mas também não é fácil você passar por isso, como, é normal, foi e tal. Não é, gente, não é normal, assim. Não é normal, mas não é fácil da gente passar por isso, né? Aceitar, eu digo que sim, porque eu já sabia que uma hora meu pai ia falecer, eu sabia que cada vez mais o pulmão dele ia deteriorar, eu sabia que cada vez mais ele tinha mais dificuldade de respirar. Daqui a um tempo ele ia ter que colocar um respirador, né? Porque ele não ia aguentar. Cara, eu sabia até assim, que estava próximo, porque um dia antes meu pai me levou no quarto e me mostrou uma gaveta onde tinha todos os documentos dele, tinha o que a gente precisasse, dinheiro, se precisasse também. Então eu sabia que ele estava ali me avisando que ele já sabia que ele ia e ele queria muito ir. Eu acho que ele queria muito encontrar com a minha mãe, né? E, enfim. Então é isso. Vou tentar gravar vídeos normais a partir dessa semana agora. Se eu não conseguir, me desculpem. Sei que eu tenho um público muito pequeno ainda, mas como eu sempre falo nos vídeos, né? Esse canal me ajudou muito a tratar minha depressão. Tá me ajudando, na verdade. E as poucas pessoas que me assistem, eu tenho muito carinho e eu quero que todas se sintam bem estando aqui no meu canal. Hoje, infelizmente, não foi uma notícia boa, não foi uma coisa boa estar postando aqui. Mas também eu quero passar uma coisa de boa para quem está assistindo e para quem também perdeu seus familiares ou algum familiar, né? Tá acontecendo muitas coisas agora, que é muito problema com chuvas. Teve muitas mortes em Minas Gerais, no Espírito Santo aqui também, né? Teve muitas mortes. Eu sei que tem muita gente sofrendo, tem muita gente que não acredita na vida após a morte, que eu acho que torna mais difícil ainda, na minha opinião, né? Eu acho que torna mais difícil ainda você aceitar a morte, porque quem pensa que quem morre vai embora e nunca mais vai voltar, acabou, eu acho muito mais complicado. Enfim, fica bem, procura pensar em coisas boas. É normal ficar triste, né? É normal a gente sentir falta, é normal a gente chorar. E eu acho que ele veio assim, agradecer pelo pai que ele foi, por tudo que ele pôde nos dar, pela educação que ele nos deu, por tudo que ele fez por mim, particularmente. Fez por todas nós somos em 3 irmãs, mas eu sei que ele fez muito por mim. Eu já agradeci ele em vida, mas eu acho que não o suficiente. E eu agradeço, né, infelizmente aqui nessa hora, mas eu agradeço assim mesmo.
tudo que ele fez por mim. E é isso. E a gente se vê, se reencontra em outro lugar. Eu só queria desabafar, sabe? Eu queria desabafar, eu tô às vezes meio que explodindo. Às vezes fico bem, às vezes fico mal, às vezes fico bem, às vezes fico mal. E é isso aí. O dia a dia vai seguindo e a gente vai vivendo devagarinho. Parece que eu perdi a vontade, até as coisas que eu fazia. Fiquei uma semana, fiquei 8 dias, na verdade, sem fazer milagre da manhã. É o que eu sempre falo, a gente tem que agradecer. Eu agradeci, assim, pelas coisas, né? Por ele não ter sentido dor, por ele ter ido rápido, por ele não ter sofrido, por ele ter chegado até os 71 anos, por ele ter conseguido terminar o livro dele. O livro, assim, as apostilas, né? Vão dar um livro, que iam dar um livro. Que ele falava que ele pedia a Deus para deixar pelo menos ele terminar o trabalho dele. E ele todo santo dia, o que ele fazia era sentar na frente do computador e trabalhar no livro, né? Pesquisar, colocar coisas ali para poder mostrar para muitas pessoas que muita gente está enganada em relação às crenças, né? Mas enfim, meu sobrinho acredito que vai dar continuidade ao trabalho dele. E é isso. Eu quero agradecer a cada um de vocês que está aqui. Meu nome é Cláudia Patrícia. O vídeo de hoje é que eu perdi meu pai, infelizmente. Se você também perdeu alguém, tenha força, tenha fé. E se quiser chorar, chore, porque é normal. E a vida segue, né? Muito obrigada. Até a próxima.